Espero que essa porra dessa vez fique bom, essa merda desse áudio. Uma bosta. Bom, vamos lá, né, turma? Na última aula, né, pessoal, a gente estava falando aí sobre nossa arquitetura, né? A gente passou aí sobre definição das ferramentas, passamos aí sobre parte de escopo tático, escopo estratégico, passamos aí um pouquinho sobre governança, passamos aí sobre o ciclo de vida dos dados, né, e como que a gente define isso aí. Então, só para a gente relembrar um pouco, né, a gente estava aí na parte dos ETLs, chegamos aqui ao primeiro ponto, né, de engenharia, vamos dizer assim, que é a parte de processamento de dados. Então a gente tinha aqui, né, na parte do R, que é de extração, a gente tinha aqui os nossos bancos de dados on-premise, né, no caso aqui eu dando um exemplo do cliente aqui utilizando o SQL Server e o Oracle, mas aqui pode ser um Postgres, né, pode ser outros serviços, né, pode ser também um MariaDB, um MongoDB, pode ser qualquer outro banco de dados, e a gente tendo como destino os nossos data lakes, né, no caso a Amazon aqui utilizando o S3 e a Microsoft aqui, a Azure, utilizando o Azure Data Lake. A gente passou aqui, né, na parte de transformation, na parte do ETL. Então a gente tem aí, né, a ferramenta de processamento de dados hoje aí mais utilizada, que é o Databricks, mas utilizando aí as ferramentas nativas, né, das duas clouds que a gente vai utilizar como referência, o AWS Glue e o Synapse Analytics, que é aqui da Microsoft. E a gente trazendo aqui na parte do nosso loader, né, ou seja, para onde esses dados vão, a gente pode utilizar esses dados tanto nos nossos data lakes quanto nos nossos SQL Warehouse, pensando já aqui na arquitetura Delta Lake House, né, ou Data Lake House, que a gente pode utilizar os data lakes. E aqui a gente tem, né, o Redshift como um SQL Warehouse da AWS e o Azure Synapse, né, que ele tem já o DW também montado aqui dentro da própria Microsoft. E o ciclo de vida dos dados, né, que a gente chegou aqui nesse ponto a falar sobre o ciclo de vida, que é, né, desde a criação do dado, ou seja, na hora que ele é criado aqui no banco de dados on-premise, até a hora que ele tem que ser excluído, né, fisicamente e logicamente lá dentro do ambiente. Lembrando que esse cara aqui, né, esse ciclo de vida, ele está contido aqui dentro do escopo tático, do escopo estratégico e dentro do escopo tático, que fazem parte aqui do ciclo de governança de dados, tá? Então lembrando, escopo estratégico e escopo tático são documentos que toda empresa tem que ter para a implantação do seu processo de governança de dados, e esse processo de governança de dados tem que ser bem montado, bem organizado. Hoje esse processo de governança de dados ele é montado pelo time de governança, junto do time jurídico, junto do time de negócios ali. Então é muito bem organizado. Dentro do processo de governança, a gente tem hoje no Databricks, a gente tem o Unity Catalog, né, que é o catálogo de dados da Databricks. A gente tem aí a ferramenta open source chamada Open Metadata, que é bastante utilizado no mercado. A gente tem aqui o Microsoft Purview, que é muito caro, não é um serviço barato, não é um serviço simples. Além de ser chato de configurar, é muito caro, tá? Então por isso que a gente normalmente na Microsoft a gente utiliza o Unity Catalog ao invés do Purview. E na AWS a gente tem aí o Amazon Martini, tinha um outro serviço que o rapaz, o José Paulo, tinha falado, se eu não me engano é o Datadog, que a gente pode utilizar também como catálogo de dados também. Beleza? Então só para a gente relembrar aí o que a gente tinha. Então a gente vai partir agora para a primeira parte, para a terceira parte aí, né, da nossa arquitetura, que é os desenhos agora, relembrando aí que a gente já implantou as ferramentas, né, que a gente já implantou as ferramentas, trazendo aí, né, lembrando aqui que a gente está na parte aqui de implantação. Então a gente já implantou, já lembrando que a gente já configurou, já deixou tudo rodando bonitinho, né. A gente vai passar agora para a parte aqui que a galera gosta muito, né, que é a parte de uso das ferramentas, né, nós vamos passar agora para a parte de segurança, lembrando, vamos passar agora para a parte de segurança e parte de redes da nossa arquitetura. Então pessoal, olha, né, por que a gente vai falar sobre segurança e redes?
Que isso aqui é um negócio que a galera tem que aprender. E normalmente a gente aprende na tora. Ah, como assim? A gente só aprende na hora que acontece a merda. Ou seja, na hora que dá ruim lá, a gente vai procurar entender como é que funciona essa porcaria desse negócio. Então eu tenho aqui, né, eu vou pegar aqui, só vou pôr um textinho aqui, falando que aqui eu tenho, né, as ferramentas instaladas, né, e configuradas. Não vou replicar aquela arquitetura de lá. Então eu tenho aqui, né, minhas ferramentas instaladas e configuradas, configuradas, estão prontas para ser utilizadas lá pelo time de engenharia, pelo time de BI, pelo time de análise de dados. Lindo, beleza. Configuradinho, tudo configuradinho, legal, fino. Adalberto, beleza, e agora? O que eu faço? Falei, eu te pergunto, se você já tem tudo configurado, tudo bonitinho, você sabe que você tem um processo de governança bem implementado, está rodando legal, a empresa inteira consegue utilizar os dados tranquilamente, a empresa inteira entende o que está sendo feito. Aqui que a gente vai fazer agora? Nós vamos partir para a parte de cibersegurança e a parte de redes. O que é isso? Normalmente, quando a gente tem alguns bancos de dados on-premise, a gente tem uma criança que vocês já devem conhecer, chamada VPN. O que é essa criança, que é essa amiga nossa aqui de muitos anos, que já evitou muita coisa ruim já? Nada mais é do que uma rota que conecta o seu computador a o banco on-premise lá da empresa lá que você está utilizando lá, do seu cliente, né, ou empresa própria que você trabalha. Esse cara aqui evita que esses dados sejam vazados, ou seja, ela só transita dentro da rede ali. Normalmente a VPN ela tem lá, né, autenticação de dois. Hoje tem autenticação de 2 fatores, além da senha, né? Algumas empresas que utilizam o ecossistema Microsoft tem o Microsoft Authenticator. O que é o Microsoft Authenticator? Ele gera, né, um código de segurança para você ali. Esse código ele é aleatório, ele aparece na tela. O Microsoft Authenticator normalmente fica no telefone da pessoa e a pessoa digita esse código e confirma que está tentando acessar lá aquele ambiente ali, né? Só que dentro da VPN ela só está linkada ao ambiente on-premise. Ela só está linkada ao ambiente on-premise, ou seja, ele só está linkado ao meu ambiente que está ligado no meu servidor local. Ele não está linkado lá na minha cloud, a não ser que a minha cloud seja uma cloud privada, tá? Para quem não sabe, existem 2 tipos de cloud, né, pessoal? São as clouds públicas, que é GCP, a Azure e a AWS, a OCI, que é da Oracle, e existem as clouds privadas, né, que você pode contratar algum serviço, como a Open Data Center, por exemplo, e ele cria ali um serviço de nuvem exclusivo para você ali, né? Ou seja, você contrata os servidores deles, utiliza todo o serviço deles de virtualização, de tudo, fica com eles lá e eles são responsáveis por toda a segurança, tá? Só que quando eu preciso utilizar a cloud, né? E aí a gente vai vir, aí eu preciso utilizar a cloud, né? Aqui eu vou utilizar a Azure ou a AWS, né? Como eu disse, a gente está utilizando o Azure e a AWS. Aí eu preciso trazer esses dados do meu on-premise para cá. Como que eu trago esses dados do meu on-premise para dentro da minha Azure e AWS de forma segura? Sem evitar que esses dados vão sair daqui, passar pelo meu computador, eles vão passar pela VPN, e da VPN eu vou jogar para cá. Como que eu vou fazer isso aqui de forma segura? Ah, tem como, né? Tem, porque eu estou conectado na VPN, beleza. Mas seus dados estão conectados na VPN, o seu computador no on-premise. A partir da hora que você acessa a cloud pelo seu computador, ele não está mais fechado na VPN. A cloud aqui não está ligada à sua VPN. A VPN só te dá acesso ao on-premise. E aí começa. Esses dados aqui podem vazar no meio do caminho, alguém sequestrar seus dados, ou hackear seu computador e roubar esses dados. E aí, como você faz para ter segurança nisso? Pode falar, Ives.
Professor, até numa cloud privada, tipo o Google Cloud Computing ou Azure, nesse processo de nosso computador, para o sistema, usando um SaaS, por exemplo, tem vazamento de dados ou não? Como assim? Explica um pouco melhor que eu fiquei sem entender. O que você quis dizer? Digamos assim, os sistemas pesca em nuvem, né? A gente opera pela nuvem. Tem um VPN, autenticação. Quando você armazena ele, digamos assim, o próprio a própria Google, a própria Microsoft já não tem um sistema de criptografia, não? Tem e não tem, cara. Tem, mas aí você tem que. Aí é onde a gente vai falar hoje, tá? Eu vou passar sobre isso, preocupa não. Beleza. Tá? Peraí, As nuvens têm o próprio serviço de imigração, né? tem, eu vou falar sobre eles, peraí. Peraí, pessoal, rapidinho, beleza? Só responder a mensagem aqui que é importante. Então vamos lá. Como que eu faço? Aí entra agora o que eu vou falar. Como que eu faço para evitar esses vazamentos de dados? Respondendo a pergunta do Ives e já utilizando a resposta do Gustavo. Tem o processo de extração, de migração, que é o nosso amigo lindo, gente boa pra cacete, mas chato pra burro, chamado Integration Runtime. Que é esse maluco aqui, esse cara aqui que vou falar com você? Ele é o melhor amigo do arquiteto e do engenheiro de dados, mas é o cara mais chato para configurar. Que ele é um pau no rabo danado, que ele é chatinho, sabe? Tem hora que ele funciona, tem hora que não. Tem hora que ele quer te ajudar e ele só te fode. Mas ajuda. Ajuda. Até que te quebra suas pernas. Tem hora que ele vai falar com você assim, hoje em dia, hoje eu não estou disposto a trabalhar. Hoje eu estou com preguiça. E você vai ficar sem trabalhar hoje que eu não estou disposto não. Indica que você vai ligar o computador e você vai falar com você assim, filho, quero trampo hoje não. Estou disponível. E você espera amanhã, você volta e quem sabe eu penso em trabalhar para você. Esse cara aqui, ele vai fazer a ponte da sua nuvem com o seu banco on-premise. E esse cara aqui, ele vai fechar no que a gente chama de protocolo SSH. Ou seja, ele vai gerar uma chave de criptografia de 64 bits que vai fazer a transição dos seus dados de forma segura. Mas para isso, ele tem que estar linkado nessa gente boa aqui da sua VPN para ele poder acessar. E aí sim, com o seu Integration Runtime rodando, conectado à VPN e conectado ao seu ambiente on-premise, que aí sim você vai conseguir fazer essa transição desses dados de forma segura. Tá, galera? Foi mal, tô achando que eu tô com a câmera aberta e tô com a câmera fechada. Desculpa aí. E aí ele vai fazer essa ligação para vocês aqui, tá? Turma, eu quero que vocês entendam o seguinte, de vez em quando eu vou olhar pro lado aqui que vocês estão de cá. Tô na segunda tela fazendo a arquitetura aqui, então de vez em quando eu paro pra cá. Beleza? Para ver vocês, ver se estão com a mãozinha levantada, alguma coisa. Então, fiz a ligação do meu Integration Runtime aqui, fiz. Agora eu consigo fazer a migração dos meus dados de forma segura? Vamos lá, calma aí. Sim e não. Por quê? Aqui dentro eu vou ter um cara. Se essa merda me mandar outra mensagem, eu vou mandar pra cá do cacete. Hoje eu tô estressado, pessoal. Tô falando de VPN, mas eu vou desconectar a VPN da empresa 5 horas da tarde. Até agora tá chegando mensagem pra mim aqui que ela tá com falha de conexão. Hoje ela tirou o dia pra estressar a gente. Então, aqui, na hora que eu fizer essa conexãozinha linda aqui do amigo on-premise com o meu Integration Runtime, é onde eu vou criar o meu primeiro pipeline de extração de dados. Esse pipeline aqui, galera, ele nada mais é do que um teste para extração. Ou seja,
Ele vai fazer a extração dos dados para mim e vai me entregar lá no meu storage, lá no meu data lake, no meu DW, ou do jeito que eu tiver configurado minha arquitetura. No nosso caso aqui, brincando, a gente vai estar levando isso para dentro de um data lake. Eu não vou passar aqui porque a gente vai falar na próxima aula sobre os caminhos, tá? Extração de origem e destino desses dados. Beleza? Então por isso que eu não vou falar hoje. Lembrando, pessoal, a gente vai passar aqui, estou detalhando, aqui eu estou fazendo o detalhamento da arquitetura, tá? Que ela está bem detalhada, bem passo a passo, beleza? Mas depois a gente vai enxugar essa arquitetura e desenhar uma arquitetura própria, que é o último pedaço. E aí a gente vai desenhar ela e vamos partir para o hands-on, que é a implantação dela. Fechou? Só para vocês ficarem cientes que a arquitetura depois a gente vai enxugar ela, pegar assim, que é o principal que precisa desenhar, e vamos entregar. Mas eu quero que vocês entendam passo a passo, processo a processo ali, para ficar bem claro. Tranquilo? Então, peguei aqui, trouxe meus dados do meu on-premise, joguei aqui dentro da minha cloud aqui, né, o meu storage, meu coisa, né, e tá lindo, tá pronto, tá rodando, cara, fino demais, cara, é o fino do fino, e vambora. Fogo neles? Fogo neles. Mas e aí? Eu consigo confiar que meu integration runtime aqui não vai ser quebrado? Eu consigo confiar aqui que meu integration runtime vai ficar íntegro o tempo todo? Não. Por que eu não consigo? Porque pode ser que os caras consigam acessar aqui minha Azure e minha AWS mediante esse cara aqui, ó, meu tenant. Pode ser que na hora que eu estiver implantando a ferramenta aqui, estiver gravando lá um treinamento, alguma coisa, ou querer mostrar lá no LinkedIn, eu deixo vazar minha cadeia de conexão. E aí o cara vai vir aqui, como essa porra ainda está aberta, ela não está fechada, o cara vai pegar a cadeia de conexão e vai acessar. E aí? Olha o cara conseguindo acessar seu ambiente on-premise via seu integration runtime. Ah, Demetrius, mas o integration runtime está fechado na VPN. Tá, mas e aí? O cara está vindo da sua cadeia de conexão interna. Ele já acessou seu ambiente interno aqui, ele vai conseguir pegar os dados, mesmo que ele não acesse o on-premise, mas e os dados que você já deixou aqui na cloud? Ele vai conseguir ver. Então, temos que fechar essa parte aqui. A VPN e o on-premise, eles estão fechados no ambiente da empresa. Tem vários protocolos de segurança, o pessoal de cibersegurança já fechou eles aqui, né? Então, o que acontece? O pessoal de cibersegurança já chegou aqui. Deixa eu só organizar aqui, ficar bonitinho. Então, o pessoal de cibersegurança já chegou aqui e já jogou esse cara dentro do que a gente chama aqui dentro dessa criança aqui de backbone. É literalmente esse nome lindo aqui, tá, gente? Backbone, tá? Então, ele já joga dentro do backbone o seu ambiente todo seguro. Então, a VPN e seu ambiente on-premise, eles estão fechados dentro desse cara aqui, ó, dentro do backbone, tá? Então, ou seja, ele está fechado aqui dentro do backbone. Ele tem segurança. Tem um monte de protocolo. Tem firewall, tem os IPs de acesso. Aí o que a gente chama de IP lógico e IP físico são os endereços de comunicação, tá? Tanto é que a VPN, quando ela é instalada no computador, ela registra o IP do computador, e para você fechar isso no on-premise, você tem que liberar o IP do computador no banco. Por isso que normalmente os acessos demoram um pouco, que a gente tem que fazer essa conexão, entender qual que é o IP que vai ser gerado lá, que é o IP lógico do computador, é o IP físico do computador, é o IP registrado. Todo computador tem seu IP separado. O IP lógico, ele é uma combinação do seu IP físico com o IP da sua internet, do IP do seu Wi-Fi. Então, quando libera a VPN, libera esses dois IPs para ele poder enviar dados e receber dados de forma segura. E ele está fechado dentro desse cara aqui, ó, do backbone. Demetrius, como que eu fecho então meu integration runtime e minha Azure e minha AWS? A gente fecha nos nossos amigos lindos demais
gente finas pra caramba, e que é um trem que dá trabalho pra burro pra instalar, pra criar, pra configurar. Mas são muito gente boas, eles estão lá pra isso mesmo, eles estão lá pra ser chato. Chamados os nossos amiguinhos. Chamados nossos amigos. Eu te acho. Chamados os nossos amigos. Os carinhas chamados VNets. VNets com as nossas subnets. Quem que são esses caras aqui? Quem que são esses nossos amigos aqui que a gente vai ter a partir de agora? Esses caras aqui nada mais são do que redes virtuais que eu crio dentro da minha cloud. Como que eu crio esses caras? Todas as clouds têm os serviços de VNet e subnet disponíveis lá. Só que as VNets e as subnets, elas têm que estar fechadas no seu ambiente, e aí entra a confusão. Por quê? Quando a gente cria uma subnet e uma VNet, a gente tem que vir aqui no nosso backbone, configurar o nosso firewall e entender como que esse backbone foi configurado e quais endereços de rede, quais IPs de rede foram utilizados nele. Por quê? Para mim poder fechar a minha VNet nele. Para mim poder fechar a minha VNet nele. Adalberto, o que isso quer dizer? Eu vou pegar o endereço de rede aqui, um range de IP 172, 156, 168, e vou criar aqui uma subrede fechada e vou criar no mesmo esquema do backbone. Só que aqui eu vou pegar o endereço na VPN aqui no backbone, eu vou pegar esse endereço da VNet e vou jogar ele aqui dentro da VPN para ele liberar eu poder acessar o meu ambiente Azure AWS somente fechado na VPN. Então, ou seja, eu vou criar aqui dentro uma rede virtual dentro da minha rede que está dentro do meu computador, que vai ficar fechada na regra de firewall, que vai estar fechado dentro do backbone, que vai fechar a VPN. Então, ou seja, quando eu crio essa VNet linkada na VPN, que vai linkar no on-premise, integrado ao Integration Runtime, eu tenho 7 camadas de segurança dentro da minha cloud. Como assim 7 camadas de segurança, Demetrios? Eu tenho, primeira camada de segurança, a minha senha do Wi-Fi, certo? Primeira camada de segurança é essa. Qual que é a segunda camada de segurança? A senha da sua cloud, né? A senha da cloud. Aqui eu tenho também a autenticação de 2 fatores, que no caso aqui eu vou pôr Microsoft Authenticator, mas também tem o Google Authenticator, então por isso que eu vou pôr Authenticator, que é um aplicativo que você usa para autenticação. A AWS eu não sei se tem já o aplicativo próprio, mas eu sei que a Microsoft tem o Microsoft Authenticator. Lembrando, tá, pessoal? O Microsoft Authenticator ele não serve só para cloud, ele serve para todos os aplicativos, inclusive bancos, se você quiser fazer integração de autenticação de segundo fator. O próprio Google Authenticator também serve para isso também, tá? Pode utilizar também. São os dois que eu conheço para fazer os dois seguros que eu conheço são esses dois. Tem outros, mas não confio tanto. Então, eu tenho essa autenticação de segundo fator aqui, tá? Além disso, eu tenho a minha VPN, tá? Eu tenho a minha VPN. Além da VPN, eu tenho o firewall que eu vou aplicar, né? O firewall que eu vou bater. Além do firewall, depois da VPN aqui eu esqueci de pôr um segundo fator de autenticação, que tem também. A VPN tem um segundo fator de autenticação também na VPN. Tem o firewall, né? E além do firewall, eu tenho a minha rede também de subnets ali e minha rede
né, minha rede subnet e tenho ali as minhas VNets fechadas, certo? Então eu tenho aqui as minhas camadas de segurança que eu consigo ganhar um pouco mais de segurança dentro da minha cloud. Ah, Demetrios, mas o arquiteto faz isso tudo? Não. Mas a gente passa por isso para vocês entenderem que o arquiteto ele não trabalha sozinho. O arquiteto ele trabalha lado a lado com o time de infra, ele trabalha lado a lado ali com o time de redes, né? Ele trabalha lado a lado ali com o time de cibersegurança, tá? Então entendam que essas aqui são as nossas camadas de segurança hoje dentro da cloud. São essas daqui que a gente tem hoje, né? Desde o nosso computador local até a cloud aqui hoje para evitar vazamento de dados. Então esses caras aqui são, né, os nossos. Vou aqui para cima. São os nossos, né? Eu vou pôr aqui. São os nossos protocolos de segurança. Os nossos protocolos de segurança hoje que a gente tem disponível hoje dentro dos nossos ambientes. Demetrios, precisa disso tudo? Precisa, se possível, até um pouco mais. Se possível, até um pouco mais. Tem mais coisa? Tem. Hoje algumas empresas utilizam, por exemplo, senha com data de expiração a cada 60 dias. Tá? Muita coisa você vai aprendendo na Tora. Muita coisa você vai aprendendo na dor. O que eu estou passando para vocês aqui, eu aprendi na Tora, aprendi rodando, aprendi errando, aprendi fazendo e até hoje eu aprendo, tá? Não vou negar para vocês não. Tanto é que já vai aí para 3 semanas que a gente está aqui no cliente tentando configurar essa porcaria desse troço aqui, ó. Lembrando que essas redes aqui de subnet e VNet, elas é uma rede para cada ambiente que você vai utilizar. É um para dev, um para homologação, um para dev, um para homologação e um para produção. Então, ou seja, você tem 3 subnets e 3 VNets dentro do seu ambiente. Então, ao menos 3. Isso se você não tiver que usar 2 redes. Aí são 6 redes, 6 VNets e 6 subnets que você vai utilizar. Tá? Por padrão, normalmente é uma VNet e uma subnet, mas tem empresas que por questão de segurança e também por questão de tráfego de rede, o tráfego de dados ser muito grande, eles utilizam 2 redes para fazer esse tráfego aí, tá? Pode falar, Adriano. O Demetrios, beleza? Demetrios, cada protocolo desse, ele está com mais de uma área responsável. Por exemplo, tem uma parte desses protocolos que fica com rede, outra parte fica com cibersegurança. Você poderia me explicar quem é responsável por cada parte de implementar cada protocolo desse? Normalmente, né? E cada empresa pode usar de uma forma diferente, né? Não, aqui já existe um padrão. Normalmente, parte do backbone e configuração de VPN é com time de cibersegurança. Tá? Fechar o backbone, criar as regras de firewall, bater os IPs, fazer as liberações é rede. Tá? Mas quem faz todos os protocolos de criptografia, permissionamento de acesso, gerenciamento de acesso, tudo é cibersegurança, tá? Então normalmente quem configura os Authenticator, Firewall e VPN, redes. Quem faz subnet, VNet, quem faz liberação de acesso, gerenciamento de IPs físicos e lógicos, cibersegurança, tá? Show, obrigado, hein? Beleza? Então a gente começa a trabalhar depois que isso aí tá pronto. O engenheiro entra. Normalmente depois sim. que tá. Indica. Sim. Obrigado, hein?
Sim. Mas o engenheiro tem que entender disso aqui para quê? Para na hora que ele for propor arquitetura, ele poder propor alguns protocolos de segurança que ele vai ter lá para os dados não vazarem. Entendeu? Tem uma quantidade de dados que para ele não vazar eu preciso desses protocolos de segurança aqui. Entendeu? Fechou. E aí, voltando aqui na primeira aula que a gente teve, para vocês entenderem, a gente tem hoje os tenants, como eu disse, né, os tenants são os registros da empresa. Então, ou seja, quando a empresa compra uma assinatura, quando ela compra uma cloud, que ela vai lá no fornecedor, ela vai lá na Microsoft, por exemplo, vou comprar Azure, vou comprar um domínio Azure. Ela vai comprar com o domínio dela. Então ela vai estar aqui empresa, arroba, né, aí o nome dela, o domínio lá, né, vou dar um exemplo aqui da Vitro, né, aí tem lá os subdomínios que ele utiliza. Um exemplo hoje meu, por exemplo, eu sou terceirizado, então aparece lá para mim assim, o meu e-mail, ele fica assim, ó, dentro da Vitro. Meu e-mail hoje é esse aqui, ó. Deixa eu só, onde é que tá? Tá aqui, ó. Então, hoje eu tenho 2 e-mails dentro da Vitro, tá? Para vocês terem uma ideia de como funciona hoje um tenant, tá? Então, o e-mail padrão hoje da Vitro seria esse aqui, ó. Meu e-mail padrão Vitro seria esse aqui, ó. vitro.com.br. Esse aqui seria o e-mail padrão de todo mundo, né? Vamos dizer assim, né? O geralzão lá de todo mundo é esse aqui, certo? Mas por que seria? Pelo seguinte, a Vitro é dona de 2 marcas de faculdade, a Uniaselv e a Unicesumar. Só que como eu sou terceirizado, ou seja, eu trabalho para uma fornecedora de serviços, que no caso é a Services, para as 2 marcas. Então o que acontece? Eu tenho esse e-mail aqui, dentro do tenant, que me dá acesso a Azure. Só que eu não consigo utilizar esse e-mail aqui para nada. Por quê? Porque ele é um dos protocolos de segurança que a gente tem. Mas como é que você acessa a Azure então? Eu acesso a Azure com esse cara aqui, ó. Demetrius.marca@terceiros.uniaselv.com.br. Meu e-mail de acesso a Azure é esse cara aqui, ó. Esse segundo e-mail aqui, ó. E o meu e-mail de acesso ao ambiente on-premise é esse aqui, ó. Então, hoje, no tenant da Vitro, tem esses 3 e-mails aqui. Esse primeiro e-mail aqui, @vitro, eu não consigo acessar nada com ele. Por quê? Porque ele está aqui só para registrar, só para registro no tenant, mas dentro do tenant eu tenho várias assinaturas. E hoje a assinatura que eu tenho acesso é a assinatura de subdados. O nome da assinatura é essa, subdados. Como que eu acesso essa assinatura? Com o ambiente, com esse e-mail aqui, demetrius.mata@terceiros.uniaselv.com.br. Por quê? Que o @terceiros.uniaselv, o @unicesumar estão dentro do tenant vitro.com.br. Então hoje, quando a empresa te dá mais de um e-mail, vocês podem ter certeza, vocês têm um e-mail principal que é o e-mail do tenant que a empresa utiliza na cloud, tá? Então eu consigo acessar hoje a cloud utilizando esse e-mail com autenticação de 2 fatores, tá? Além da senha, eu tenho que digitar o Authenticator. E se eu for acessar o ambiente on-premise utilizando a VPN, eles passam o meu nome, a empresa que eu trabalho, que é a 7sys. Então todo mundo que é terceirizado vem o nome da pessoa, ponto, a empresa que ela trabalha, @unicesumar.edu.br. Quando a pessoa é diretamente Vitro, eles utilizam um e-mail geral para todo mundo. Mas quando a pessoa veio ou da Uniaselv ou da Unicesumar, eles mantiveram os padrões aqui de nomenclatura, tá? Então tem gente que utiliza, vai ter lá, demetrius.mata@unicesumar.edu.br. Quem for Unicesumar
que foi incorporado pela Vitro. E quem foi Uniaselv só tira o terceiros aqui, né? E utiliza o ponto Uniaselv. Mas quem já entrou na empresa hoje, que é Vitro em si, que já fez a união das duas marcas, vai ter um e-mail com o nome @vitro, tá? Então, ou seja, para cada ambiente que eu vou acessar, eu tenho um tipo de e-mail diferente. Ah, Demetrios, mas isso é protocolo de segurança? Isso é protocolo de segurança. Isso é protocolo de segurança. Isso é parte de segurança. Então, são protocolos que as empresas adotam para poder ter mais segurança. Que aí eu não vou ter um e-mail só para acessar tudo. Ou seja, mais um protocolo de segurança que eu posso encaixar aqui. Vários e-mails, né? Principalmente quando a empresa é dona de várias marcas, você vai ter um e-mail para cada marca que você for utilizar. Mesmo que você utilize a mesma cloud. Mesmo que você utilize a mesma cloud. Mas o e-mail é diferente. O e-mail é diferente. Então é mais um protocolo de segurança que eles adotaram. Tá? Demetrios, mas precisa disso tudo? Cara, como eu disse, precisa. Precisa. Por quê? Eu volto aqui, ó. Nesse cara aqui, ó. Desde a hora que esse dado é criado até a hora que esse dado é morto, é o ciclo de vida dele. Esse dado hoje ele está coberto pela famosa LGPD. Pela famosa LGPD. Hoje a LGPD pega todo mundo, cata todo mundo, e a galera hoje tem que levar isso aqui muito a sério, porque isso aqui hoje está dando muito trabalho pro pessoal, está dando muito trabalho para a galera, e muita gente, muita empresa está se adequando ainda, principalmente por conta de escopo tático e escopo estratégico. Então eu quero falar agora sobre esses dois caras aqui. Fechamos a parte de segurança e de redes. E aí, o que é o escopo estratégico e o que é o escopo tático? Eu já falei um pouquinho sobre eles, mas quero trazer de novo. O escopo estratégico é um documento aberto para a empresa, que todo mundo tem que acessar, tem que ler, tem que ser treinado neles, né? Tem que ser falado neles. E assim, o que acontece? O escopo estratégico, ele é um documento que a empresa treina, e nesse escopo ele está falando o quê? Como que a governança foi implantada, quais ferramentas foram utilizadas para a implantação, como foi feito todo o processo de governança. Mas como assim processo de governança? Hoje nós temos vários modelos disponíveis no mercado para governança de dados. Nós temos hoje o Damabook, que é o mais utilizado. Nós temos hoje o Gartner, que também é muito utilizado. Temos o MDM, que é um pouco mais complexo, mas é utilizado também. E temos alguns modelos que estão chegando aí, mais atualizados, alguns modelos estão passando por melhorias e tudo, mas não são tão utilizados. Então os que vocês vão mais achar no mercado, ou é Gartner, ou é o próprio Damabook, tá? E aí o escopo estratégico ele vai trazer, olha, pegamos o Damabook, estamos utilizando esse processo, estamos utilizando para dados sensíveis essa tecnologia ou esse framework aqui para mascaramento, ou para mascaramento, fugiu agora o nome, para recheamento dos dados sensíveis. O gerenciamento dos grupos de acesso é feito assim, assado, levando, por exemplo, até tem algumas empresas que levam até a nível de coluna. Então, algumas colunas o cara pode ver, outras ele não pode. Se ele ver, ele vai ver lá uma série de asteriscos, uma série de jogo da velha, caracteres especiais, que ele não reconhece qual dado está ali, né? Alguns grupos de recursos podem levar a nível de tabela, né? Então, ou seja, o cara vê a tabela toda. Alguns grupos de recursos o cara pode levar a nível de catálogo de dados, então, ou seja, o cara vê o catálogo todo. Então, cada empresa, né, vai definir o seu processo, e isso vai ficar a cargo do time de governança junto do time jurídico da empresa. O arquiteto vai implantar o catálogo,
né? Podendo ser qualquer uma das ferramentas ali que eu apresentei. Lembrando que essas ferramentas, fora o Open Metadata, que é open source, todas aqui são pagas, tá? Estão disponíveis nas 3 clouds, nas 2 clouds, beleza? E isso, pessoal, vai levar a gente ao escopo tático. O nosso escopo tático, o que acontece? O escopo tático ele vai ter lá falando sobre as funções dentro do mercado, dentro da empresa. Adametes, que funções são essas? São os nossos data owners, os nossos data guards, os nossos data stewards, né? Quem são esses caras? Normalmente, os data owners são os donos dos dados, então, ou seja, a área responsável. Normalmente ali o gerente ou um diretor que assina esse documento. Esse escopo tático ele é um documento também que ele tem que ser escrito e assinado, pode ser hoje, né, digitalmente, por todos os responsáveis pela elaboração dele, incluindo o arquiteto de dados e o engenheiro ou o cara responsável, né, que eu vou falar aqui daqui a pouco, são os data guards. Esses documentos têm que ser assinados por todo mundo, tá? Esse documento ele não é aberto a toda a empresa, mas algumas pessoas têm que ter acesso a ele para entender sobre os papéis e responsabilidades que essas pessoas têm dentro do processo de governança, tá? Então, normalmente, nossos data owners são os donos das áreas, normalmente gerentes, diretores, coordenadores, né? Normalmente existe mais de um data owner dentro da empresa, né? Os data guards normalmente são profissionais de TI, podendo ser desenvolvedores, engenheiros de dados, cientistas de dados, analistas de dados. Esses caras, essas pessoas, são os responsáveis por manter a integridade dos dados, ou seja, evitar que os dados sejam acessados por pessoas erradas, garantir que esses dados estejam sempre íntegros para auditoria, não deixar as pessoas alterarem esses dados de forma nenhuma. Ah não, a gente tem que esconder aqui que não sei o que a gente teve um pequeno vazamento. Não importa. Se vai dar pau, se vocês vão tomar porrada, o data guard é o responsável por evitar qualquer tipo de alteração não programada no dado. Lembrando, se você alterar um metadado, você está cometendo um crime hoje perante a lei, que a LGPD não permite alteração de metadados. Tá? Então essa é a obrigação do data guard. Por isso que normalmente o data guard é um profissional de TI. Ele não é um profissional de fora da TI. Tá? Normalmente o data guard é um cara do mundo do TI. E os data stewards normalmente são pessoas mais de negócio, que são ali normalmente o braço direito dos data owners. Então são pessoas que precisam realmente acessar esses dados, que vão consumir esses dados, que vão trabalhar com eles e que também são responsáveis pela segurança desses dados. Mas como assim? Os data stewards são as pessoas que vão estar ali no dia a dia, utilizando esses dados no dia a dia no negócio, e são as pessoas que vão ser responsáveis por falar assim, cara, são as pessoas que são responsáveis por chegar nos data guards e falar assim, olha, eu preciso que você troque o nível de acesso de fulano de tal, porque ele está acessando o dado que não deve. Ou você tem que remover agora o acesso de fulano de tal, porque ele está saindo da empresa. Ou porque foi mandado embora. Ou porque ele pediu para sair. Por qualquer motivo que existir, os data stewards são os responsáveis por chegar para os data guards e falar se há alguma inconsistência no uso dos dados ou não. Tá? Então a gente tem que ter esses dois caras bem definidos, bem escritos, e ter isso na nossa cabeça todos os dias, como engenheiros de dados, como cientistas de dados, como analistas de dados. Esses caras têm que estar enraizados na nossa cabeça, para na hora que a gente for fazer um processamento de dados, a gente for fazer uma limpeza, que os cientistas forem criar um modelo de machine learning, eles terem isso em mente, qual dado ele pode utilizar, qual dado ele não pode utilizar, e como que ele deve utilizar esse dado. Esse dado precisa de mascaramento, esse dado precisa de ser excluído. Esse dado tem dados que a gente chama de dados sensíveis, por exemplo, que é seu CPF, sua identidade, né, sua orientação sexual, qualquer exame médico hoje, né, seus dados sobre sua religião, se você é do candomblé, se você é evangélico, tudo são dados sensíveis. Exatamente, mas em religião eu posso comentar, beleza, aí é sua responsabilidade se assumir. Mas para a empresa, ela não pode ter acesso a esses dados, porque
são dados que podem haver racismo estrutural e podem haver com a sua forma de contratação. Pode ser que a empresa não te contrate simplesmente porque você é do candomblé. Ou pode ser que a pessoa não te contrate simplesmente porque você tem um posicionamento político diferente do gestor lá da área. O RH não gostou de você porque você tem um posicionamento político diferente do dele. Então, por isso que essas perguntas, para quem não sabia disso, envolve muito isso, por isso essas perguntas não podem, momento nenhum, serem feitas ou questionadas durante o processo seletivo. Se acontecer de perguntarem, você pode acionar a empresa na justiça por não contratação indevida e por injúria. Pode ser por injúria religiosa, ou seja, a pessoa não te contratou porque você tem um posicionamento religioso diferente do dela, ou por injúria política, ou seja, que você tem um posicionamento político diferente. Nos dois casos, são processos rápidos, porque injúria não é um processo que demora. Normalmente gera ali uma indenização, mas não é uma coisa também de 50, 100, 150 mil. Tá? E você tem que provar que você não foi contratado porque teve essa injúria dentro do processo. Tá? Só quero que entendam isso. Então, por que é importante ter esses dois escopos, ter esses entendimentos sobre esses processos de segurança na hora de desenhar aí, uma arquitetura de dados, ter todo esse entendimento sobre isso, porque, como eu disse, caso dê algum problema nos dados, eles vão atrás de quem? Quem que montou a infra, quem que trabalhou em cima desses dados aqui, quem que estava mexendo com isso aqui. Então, muito cuidado, sempre trabalhar com dados, pessoal. Eu trabalho com dados aí já tem um bom tempo, graças a Deus, e eu já vi aí, muita coisa acontecer, algumas coisas bem ruins, outras nem tanto, mas a gente trabalhar com isso é uma área muito gostosa, uma área muito boa, mas também te demanda hoje, principalmente com o LGPD, um conhecimento um pouco mais técnico sobre essas questões aí, porque é o dia a dia da empresa e qualquer coisa de errado aqui se afeta o faturamento da empresa. Certo? Perguntas? Ives, Gustavo, Adriano? Não, foi muito bem explicado, tudo em linha. Sem perguntas. Adriano? Opa, sem perguntas. Eu. Tranquilo. Então, pessoal, por hoje era isso. Era o nosso bate-papo. Semana que vem a gente se encontra no mesmo horário. Lembrando, daqui a pouco eu deixo o arquivo lá no Drive para vocês. Deixo também a gravação da aula também. Fechou? E precisando de mim, só mandar mensagem, só me perguntarem, tá? Não tenho medo de mandar mensagem lá não. Fechou? Combinado. Show de bola, combinado. Beleza então, pessoal. Bom restinho de noite para vocês. Obrigado, Bom descanso. Até semana que vem. Igualmente, excelente noite. Valeu. Boa noite. Tchau. Tchau.